United States. Saudações da Igreja Cross Life em Russellville, Arkansas, nos Estados Unidos. It's good to be with you. É bom estar com vocês. My connection is this past summer, my wife and I spent a week in Mario and Lancey's home. A minha ligação com vocês é que o ano passado eu estive com a minha esposa a passar um tempo na casa do pastor Mário. Hunter had asked me to pray for, and he said that there were churches in Portugal that I would be interested in and would love. Então o Hunter pediu-me para orar e pediu-me para considerar a oportunidade de vir para cá e haveria igrejas com as quais iria gostar de estar. And I know you guys don't know me. Eu sei que vocês não me conhecem. I'm not trying to be fake. Eu não estou a tentar ser fingido. But I want to say that I am encouraged by the churches in Portugal that I have seen. Mas quero dizer-vos que me sinto encorajado pelas igrejas em Portugal que pude ver. You guys are interested in following the Lord. Vocês estão interessados em seguir ao Senhor. And planting churches. E plantar igrejas. And seeing Christ be made known. E fazer Cristo conhecido. And that's encouraging to me. E isso encoraja-me. So you could pat yourself on the back. Então podem dar palmadinhas nas costas. That's not my desire to tell you those things. Não é este o meu desejo, fazer isto. But I hope that it's encouraging to you. Mas espero que seja encorajador para vocês. Because I know that the mission field is great. Porque eu sei que o campo de missões é abundante. And sometimes it's overwhelming. E muitas vezes pode assoberbar-nos. But don't forget that God is at work doing good things among you. Mas não se esqueçam que Deus está a fazer grandes coisas no vosso meio. Don't even take for granted this gathering today. Não tomem por certo este encontro aqui. It's a Saturday, a beautiful day outside. É um sábado com um dia maravilhoso lá fora. And you guys are here. E vocês estão aqui. Listening to preaching and wanting to be about making Christ known. Ouvir sermões e ser encorajados sobre fazer a Jesus Cristo conhecido. And that's no small thing. E não é pouco aquilo que estão a fazer. I also have to take a jab at Hunter. E eu também tenho que espicaçar o Hunter. No, I love this guy. Eu amo este homem. And we are very thankful for him and proud of him. E estamos agradecidos e orgulhosos dele. I've known him since he was 12 years old. Eu conheço o Hunter desde que tinha 12 anos de idade. Usually when you say you've known a kid since they were 12 years old, you'd say, I've known them since they were about this high. E normalmente quando dizemos que conhecemos um rapaz desde os 12 anos, pensamos nesta altura. I've known Hunter since he was 12 years old, since he was about this high. Mas eu conheço o Hunter assim. I was his pastor, his mom's pastor, his dad's pastor, his sister's pastor, his grandmother's pastor. Can you get all that? Yes. Então eu fui pastor dele, da sua mãe, do seu pai, da sua irmã, da sua avó. But also this, I was his now wife's pastor. Mas também fui o pastor da agora esposa, da atual esposa. And she was one of my daughter's best friends. Então a sua esposa era a melhor amiga da minha filha, uma das melhores amigas da minha filha. And I'll just say this, Hunter married up. Does então, that translate? E eu deixem-me dizer-vos isso, o Hunter casou bem. We're thankful for both of them. We love them. Mas estamos gratos por eles e os amamos. Let's open God's word together. Então, abramos a palavra de Deus juntos. Would you turn in your Bibles to Acts chapter 8? Abram as vossas Bíblias em Atos capítulo 8. Will you read Acts chapter 8 and then I'll pray? Ok. Então eu irei ler Atos capítulo 8 e diz assim, a palavra de Deus, eu irei ler todo o capítulo. 40 verses, right? Yep, it's a lot of them. It's a big passage of scripture. There's a lot in here. But take a deep breath. I know there are things that I'm not going to cover. Então é uma passagem longa das Escrituras.
respirem fundo, porque há coisas nesta passagem que eu não irei tocar. So if you have questions that I don't cover, ask Gyro and Andre and Mario when you get home. Say, what about this? What about that? Então, se houver alguma coisa que eu não tiver observado, bom, falem com o Jairo, com o Mário. Então, o que é isto? O que é isto? Acts chapter 8. Então, Atos capítulo 8, e diz assim a palavra de Deus. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Stop right there. Let's don't read the whole thing. We'll read a little bit at a time. Então vou parar aqui e vamos lendo aos poucos, à medida que vamos avançando. There are a couple of things about the book of Acts that are helpful in interpreting. Então há algumas coisas acerca do livro de Atos que nos ajudam a interpretá-lo. It is a narrative. É uma narrativa. It's a story just inside of the big story of the Bible. É uma história dentro da grande história da Bíblia. The grand story of the Bible is God redeeming a people unto himself for his glory. A grande história da Bíblia é que Deus redimiu pessoas para a sua glória. The story of Acts E na história de Atos is the story of God redeeming a people unto himself, starting in Jerusalem, to Judea, to Samaria, to the uttermost parts of the world. Então, e no livro de Atos, a história é que Deus redime pessoas desde Jerusalém, passando por Samaria, até aos confins da terra. It's a transitionary book. É um livro de transição. The transition was the Holy Spirit's being poured out to indwell believers. E a transição é que o Espírito Santo está a entrar e a habitar na vida dos crentes. We see that the early church, we see it in normal operation. E nós vemos a igreja primitiva aqui na sua operação normal. And the purpose is not to replicate everything exactly, E o objetivo não é replicar de forma exata tudo aquilo que aconteceu, but we see a model church who was filled with the Spirit of God. mas vemos uma igreja modelo cheia do Espírito Santo. So let me stop right there for just a moment. Então deixem-me parar aqui por um momento. So, I'm not trying to be presumptuous, Eu não quero ser presunçoso, but if we want to not just be a church that comes to church on Sunday, mas se nós não queremos ser somente crentes do domingo, if we want to be biblically functioning followers of Jesus Christ, se queremos ser seguidores de Jesus, tal como a Bíblia o diz, we understand that a key part of that is that we are filled with the Spirit of God. e entendemos que algo chave nisso é estarmos cheios do Espírito Santo. This isn't just a religious experience. Não é apenas uma experiência religiosa, This isn't just an academic pursuit. nem sequer um esforço académico. This is life following Jesus by the power of the Spirit. É uma vida de seguidores de Jesus cheios do Espírito Santo. So God, show us what it looks like to be a biblically functioning church. E é isso que Deus nos mostra, como funciona uma igreja centrada na Bíblia. Mauro read those first 3 verses just a moment ago. Então, Mauro acabou de ler estes 3 versículos. And in those first 3 churches, you guys heard it. Sorry, can you repeat in the first? Those first 3 churches, E nessas 3 primeiras igrejas, you heard that persecution is part of the Christian life. viram que a perseguição é parte da vida cristã. You heard that persecution is part of mission. E que perseguição é parte da missão. Go back with me in these passages. You see there was persecution in the church when Saul approved of this execution. Então vemos que passou a haver perseguição
na igreja assim que Paulo consentiu nesta execução. And you continue in verse 1, and it says, there arose on that day a great persecution against the church in Jerusalem. E continua o versículo dizendo que se levantou grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Hey, I'm not trying to exaggerate. Look in verse 3 with me. Não estou a exagerar, notem o versículo 3. It said Saul was ravaging the church. Saulo, porém, assolava a igreja. This is descriptive of what takes place when you live the Christian life. E descreve bem aquilo que acontece quando acontece na vida cristã. This is descriptive of what takes place when you desire to follow Christ. É descritivo daquilo que acontece quando segues a Jesus Cristo. Do you ever expect less? Era a tua expectativa de que fosse menos do que isto? It might sound like this. I can't believe they're persecuting me. E pode soar algo como, não acredito que havia perseguição. What in the world are they thinking? O que é que eles estavam a pensar? God's word says it's going to happen A palavra de Deus diz que irá acontecer. when we follow him and when we stand for him. Quando o seguimos e ficamos firmes nele. When we are persecuted, God uses it. Quando somos perseguidos, Deus vai usar isso. It doesn't take long reading the book of Acts Não precisamos de ler muito no livro de Atos to see that God uses persecution to, listen to this, spread the church. para entender que a perseguição faz isto mesmo, espalhar a igreja, To scatter the church. dispersar a igreja. That's right. So we're talking about the church. He said, my spirit will be poured out and you will be my witnesses in Jerusalem, Judea. Now we're in where? Então, disseram acerca da igreja foi dito que o Espírito iria habitar e eles iriam ser testemunhas na Judeia. E onde é que estamos agora? Em Jerusalém. E onde é que estamos agora? And how did they get there? E como é que eles chegaram ali? Persecution. Acerca de perseguição. I was looking at this passage of scripture Eu olhava para esta passagem das Escrituras and reminded that we should expect no less. e fui lembrado que não devemos esperar menos do que isto. But God uses that. Mas Deus usa. When my wife and I were here this past summer, E no verão passado, quando eu e a minha esposa estivemos aqui, is Lorena in here? está aqui a Lorena, She's outside. está lá fora. So every morning we would have breakfast with Lancey and Mario and the girls and Timothy. I say Timothy. I can't say his name in Portuguese. Então, a cada manhã tínhamos o pequeno almoço com Láncio, Mário, as meninas e o Timóteo. Lorena told me about a podcast that they listened to. E a Lorena falou-me de podcast que estava a ouvir. And when we went back to the United States, I started listening to it every morning. E quando eu cheguei aos Estados Unidos, comecei a ouvi-lo a called- cada manhã. It's called The Worldview in 5 Minutes. Chama-se Cosmovisão em 5 minutos. I think the guy's coming to do a conference in a couple of weeks on homeschool. E o autor virá aqui fazer uma série de conferências sobre ensino doméstico. And it's good. It's a cultural commentary from a Christian perspective that's 5 minutes long. Então são 5 minutos onde se faz um comentário cultural centrado no cristianismo. But one of the things that stands out about that podcast Mas uma das coisas que se destaca acerca daquele podcast is each day they identify a specific example of the persecuted church é que in the world. a cada dia eles identificam uma situação particular da igreja que está a ser perseguida. And we would do well to remember the persecuted church. E faria bem para nós lembrarmos da igreja perseguida. One of the reasons God allows persecution is for the church's spread. Uma das razões pelas quais Deus permite a perseguição da igreja é para que ela se espalhe. Another reason God allows persecution in the church is that he uses it for our sanctification, for our growth, for our maturity. Romans chapter 5. E o outro motivo pelo qual Deus usa a perseguição é para a nossa própria santificação,
para o nosso próprio crescimento. E disto nos fala Romanos 5. Another reason that God allows persecution in our life is it tests the genuineness of our faith. Outra coisa que a perseguição faz é testar o quão genuína é a nossa fé. It's one thing to say, yeah, Jesus, I follow you, I'm with you. Uma coisa é dizer, sim, Jesus, eu sigo-te, eu estou contigo, When everything's going well. quando tudo vai bem. But what do I say when I'm being persecuted? E quando nós somos perseguidos, Do I still say, Jesus, será que eu continuo a dizer, Jesus, be with me so I can follow you? eu estou contigo, eu quero seguir-te. God, help us. Que Deus nos ajude. And maybe, and hey, I'll point the finger back at me, not at you. E isto também serve para mim, não apenas para vocês. That there may be times in my life that there's not much persecution because I'm not doing much for the E glory of God. talvez haverá momentos em que não estarei a ser perseguido porque não estamos a fazer as coisas para a glória de Deus. What about you? E quanto a ti? Is there reason to be persecuted? Há razões para seres perseguido? I'm not saying go out and be a jerk. Eu não estou a dizer para ires I'm not lá saying, para fora e seres um idiota. yeah, I'm not saying go out and pick a fight, Não para ires lá para fora e arranjares confusões, but will you stand for Jesus no matter what? mas ficar firmes e lutar para Jesus, aconteça o que acontecer. When you follow Christ, when you are involved in the mission of God, there will be persecution. Quando tu te comprometes a seguir a Cristo, irá haver perseguição. Morrow, will you read verses 4 through 8? Então, versículos 4 a 8 dizem o seguinte: Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. So when the church is scattered, the word of God goes with it. Então, quando a igreja é dispersa, a palavra de Deus vai com ela. Look in verse 5 with me. Então, olhem para o versículo 5. You see who's introduced? Então, vejam quem é que nos é apresentado. It's a man named Philip. É um homem chamado Filipe. He's a bit obscure in Scripture. We don't know a lot about Philip. Ele é discreto, ele é muito discreto aqui nas Escrituras. Não sabemos muito sobre ele. You go back to chapter 6, you know that he was a man full of faith and full of the Holy Spirit, and he was chosen to be a servant in the church. Então vemos que no capítulo 6 que ele é um homem cheio de fé, é um servo. A servant in the church. Okay. Foi um servo para a igreja. And we know later on that he was called an evangelist. E mais tarde ele é chamado de evangelista. And we know he had 4 daughters who prophesied. E sabemos que tinham 4 filhas que eram profetas. I've always been a little interested in Philip. I have 4 daughters. Então sempre me interessei muito por Filipe, porque eu tenho 4 filhas. Yeah, I'll stop right there. Então That's another sermon. vou parar aqui e continuar com o sermão. Here's what I want to say about Philip. And as I look out among you all, I think I would be wondering about this if I was you. Então, pensando em Filipe e olhando para vocês, isto era o que eu diria. Philip was not an apostle. Filipe não era um apóstolo. What else was he not? O que ele não era? He was not a pastor, Não era um pastor, but mas he was a Christ follower. era um seguidor de Cristo. We know that he knew others in the church, and he was known by others in the church because they picked him out. Sabemos que ele era conhecido na igreja e a igreja o conhecia porque ele foi escolhido. So listen, Então ouçam. if you're not a pastor of a church, you may be thinking today, hey, all this stuff is for the preacher, the one who preaches the most of the time. Então, se tu não és pastor aqui esta tarde, talvez podes estar a pensar, isto que eu estou a ouvir não é para mim, isto é para aqueles que pregam.
when we look at this narrative of the early church, we see people who were used by God that weren't just the ones who were standing behind the desk or the ones who were primarily preaching. That was a long sentence. That's fine. Então, quando vemos a narrativa de Atos, nós vemos que as pessoas que são usadas por Deus não eram apenas aquelas pessoas que estavam no púlpito. It says they were scattered E diz-nos o texto que eles foram dispersos, in verse 4. no versículo 4. And I want to ask, what would you do if you were scattered because of persecution? E eu queria que pensasse o que é que tu farias What would I do? se fosses disperso também. O que é que eu faria? I wrote down a list of things that I might be tempted to do, and one of them was hide. Então eu escrevi algumas das coisas que eu estaria tentado a fazer. Uma delas seria esconder-me Just get quiet. ou calar-me, Have my feelings hurt. ter os meus sentimentos feridos. If I'm a modern person, I might decide I will start a petition and tell everyone that my rights have been violated. Então, se eu fosse uma pessoa moderna, eu talvez começaria uma petição Or hold signs protesting. dizendo que os meus sentimentos foram feridos ou ir protestar para as ruas. We might do those things. Nós poderíamos fazer essas coisas. What did he do when it says they were scattered about? Mas o que é que diz que eles fizeram quando foram dispersos? Preach the word. Pregaram a palavra. Preached the word. He goes on in verse 5, and it not only says in verse 4 that he preached the word, but in verse 5 it says he went down and he proclaimed to them Christ. Então, eles pregavam a palavra, não somente isso, mas diz o versículo 5, anunciava-lhes a Cristo. I need to remember this, and I want you all to know this. Eu preciso de lembrar-me disto, e que vocês também o façam. That word preach, that word proclaim, Essa has a palavra meaning. pregar, anunciar, Has a meaning. Tem significado. And it's not just a title. It's not just, he's a preacher. E não é apenas título como que ele é pregador. It literally has the idea of being a herald, an announcer. A ideia que está por detrás é de arauto, alguém que anuncia. Someone who is proclaiming. Alguém que proclama. Let me remind myself, and you guys get to hear me remind myself of this. Então deixem-me que vos lembre e que ao falar com vocês, lembrar-vos também. There's something we are to proclaim, there's something we are to announce, there's something we are to herald, and it's this: Jesus Christ is Lord. Então há algo que temos que anunciar, proclamar, que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Christ has come and lived a perfect, sinless life. Então Jesus veio e viveu uma vida perfeita e sem pecado. Jesus Christ has come and died on the cross for the forgiveness of our sins. Jesus morreu na cruz para oferecer o perdão dos pecados. Jesus Christ is risen from the dead. Jesus Cristo ressurgiu dos mortos. And will reign forever and ever. E reinará para todo sempre. We need to remember, I need to remember, that is something we are to announce. E nós precisamos de nos lembrar, eu e tu, que é algo que devemos proclamar. That's the idea in this passage of scripture, that it is an announcement. E é a ideia aqui nesta passagem, a ideia de anúncio. Now let me ask this, in light of this passage of scripture, you all will get this answer. I can tell you know the text, you know what we're talking about. What was it that he was preaching? Então, à luz desta passagem, e certamente vocês sabem a resposta, que coisas ele anunciava? Go back with me to verse 5. Então, voltem para o versículo 5. It says he went about, or that's at the end of verse 4. Na verdade, no final do versículo 4, He was preaching the word. ele pregava a palavra. In verse 5, at the end of verse 5, it says he was proclaiming to them the Christ. Anunciava-lhes, no final do versículo 5, a Cristo. I asked Hunter this earlier, and I want to ask you. Eu há pouco perguntei isto ao Hunter e quero perguntar-vos a vocês também. Those of you who are pastors in the room where you do the regular preaching on the Lord's Day.
Então, principalmente aqueles pastores aqui que constantemente pregam no domingo. What is it that you preach? O que é que tu pregas? This passage says they preach the word and they preach Christ. O texto diz que eles pregavam a palavra e a Cristo. That's not my question. I'm asking, what do you regularly preach? Não é isso que eu estou a perguntar. Eu estou a perguntar aquilo que tu pregas de forma habitual. There are some options. Há várias opções. There's some things that we can preach instead of. E há algumas coisas que nós pregamos em vez de. And you might say, well, Bobby, I preach the word. I preach Jesus. Let me say it like this. Ask your wife what it is that you regularly preach. E tu podes dizer, não, eu prego a Jesus e a palavra, mas eu digo-te, pergunta à tua esposa o que é que tu pregas habitualmente. Ask your kids what they're hearing. Pergunta aos teus filhos o que eles estão a ouvir. If you're brave enough, ask the church family, what is it that you're hearing me preach on Sundays? Se tens coragem, pergunta à família da tua igreja, o que é que eu tenho estado a pregar aos domingos? We have a situation in our city back home. Nós lá em casa, na nossa cidade, estamos com uma situação where they are wanting to. I live in a relatively small city, under 50,000 people, around 30,000 people. Eu vivo numa cidade relativamente pequena, cerca de 30,000 habitantes. They're wanting to bring a casino. Eles querem construir um casino. And my point today is not to argue the good, the bad of casino. That's not the point of this text. E o ponto, eu não quero aqui discutir o bom e o mau de um casino, não é o propósito do texto. Here's my point. Mas onde eu quero chegar é, there are churches in my community now that are known not for the gospel. Há igrejas na minha comunidade que são conhecidas não pelo evangelho, but that's the anti-casino church. Mas a igreja anti-casino. Let me be very clear. It's okay to speak from God's word about what God's word says about. Deixem-me ser claro e dizer que sim, devemos proclamar aquilo que Deus diz e a sua palavra. It's good to speak where God's word speaks. É bom falar daquilo que a palavra fala, daquilo que Deus fala. But if all people ever hear when they come to my church is no casino, no casino, no casino. Mas se a única coisa que as pessoas quando vêm à minha igreja ouvem é não construam casinos, não construam casinos. And never hear the full counsel of God and the gospel of Jesus Christ. E nunca ouvem todo o conselho de Deus, o evangelho de Jesus Cristo. Eu sou neglecting my responsibility as a teacher of God's word. Eu estou a negligenciar a minha responsabilidade como mestre da palavra de Deus. Hey, I know this would be a hot topic, but I'm just going to throw it out there for a point. What if I spent 3 months in my church and all I did was talk about the election? Eu sei que é um tópico, um tema quente, mas o que aconteceria se eu em 3 meses na minha igreja falasse apenas acerca da eleição? The church, the government is not going to tell us what we can preach on and what we can't preach on. O governo não pode dizer-nos aquilo que pregamos ou não pregamos. But I am going to talk about biblical issues that are social issues. I'm going to talk about biblical issues that are social issues that are social issues. Is it a political election or the biblical election? Yeah. I'm talking about, I want to not just be known every time they come that I'm talking about one party or the other. I want to talk about what God's word says. Então eu não vou estar a falar acerca do que um ou outro partido dizem, mas eu quero falar daquilo que a Bíblia diz. But I want to talk about the glories of Jesus Christ and the good news of Jesus Christ. Quero falar das glórias de Jesus e das boas notícias que ele traz. Let me make sure you hear me. We can speak about what God's word speaks about, if it is a social issue or from God's word. Então, sendo um assunto social, nós podemos
falar acerca daquilo que a Bíblia diz sobre esse assunto. But people need Jesus. As pessoas precisam de Jesus. Elections are important. It affects people's lives. As eleições são importantes, afetam a vida das pessoas. But Jesus and what they do with Jesus affects people's eternity. Mas aquilo que Jesus faz afeta a eternidade das pessoas. So, let me say it like this. Então, deixem-me que vos diga isto. What do you preach about? What do you proclaim if you're not a preacher, if you're not the one who teaches God's word regularly on the Lord's Day? Então, se tu não és aquele que está a pregar habitualmente aos domingos, no dia do Senhor, o que é que tu pregas, anuncias? What do you tell your friend, your coworker, your spouse, your child when they are wrestling with issues in life? O que é que tu dizes à tua esposa, ao teu colega, aos teus filhos quando estão a lutar com algum assunto? What do you preach? O que é que tu pregas? Do you say, "Oh, everything will be okay"? Dizes, não, vai ficar tudo bem. Do you say, "Just keep going, just keep on"? Não, tu dizes, continua, vai em frente. Or do you talk about turning to Christ? Ou dizes e anuncias para que se voltem para Cristo. And our great need E como nossa grande necessidade, of Him in every part of our life. necessitando dele em todo o assunto, todo o aspecto da nossa vida. That's part of being on mission also. E isso faz parte de estar em missão. You know, I can be known for preaching about things of the Bible. Eu posso ser conhecido por pregar acerca de coisas da Bíblia. Let me say that a little different so that it translates. I can preach in a way that I'm just preaching Bible facts. Eu posso pregar de uma forma que eu esteja apenas a falar de factos da Bíblia. I could even be known as, man, he knows a lot about the Bible. Ou ser conhecido como alguém que conhece muito da Bíblia. Impactam a Bíblia. But what we want to be preaching, just as Philip was preaching, is we want to preach the word and preach to them Jesus Christ. Mas aquilo que queremos anunciar é, tal como Filipe fez, pregar a palavra e pregar a Cristo. Read 1 Corinthians 1, Então, 1 aos Coríntios 1, verse 20 versículo 20, through 23. 20 a 23. 1 aos Coríntios 1, versículos 20 a 23. Diz assim: Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprova Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam,
facto de imporem os concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tenho coração reto diante de Deus. Arrepende, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o minuto do coração, em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram neste relato. There's some questions about the Holy Spirit, and there's some questions about baptism. Há algumas questões acerca do Espírito Santo e do batismo. For our purpose today, as we're talking about missions, Para o nosso propósito hoje, que é falar acerca de missões. if you were reading this passage in its entirety, Se lemos esta passagem de uma vez só, you would see two stories back to back of encounters that Philip had. iríamos ver duas histórias, uma a seguir à outra, de encontros que Filipe teve. And in this story, you see very clearly that Philip E nesta história vemos claramente que Filipe is proclaiming the word of God to a bigger audience. vemos que Filipe proclama a palavra de Deus para uma audiência ainda maior. I would even say publicly. Eu iria além e dizer de forma pública. In your context, it might be work, it may be in a marketplace, it may be with a group of friends, but it was more than one person. No teu contexto pode ser um trabalho, no supermercado ou um grupo de amigos, mas está a falar de outro contexto aqui. And one of the things that this story tells in the book of Acts is that there is more than one strategy in proclaiming. Palavra do Senhor samaritanos. Do a whole lesson on who Samaritans were. Most of you are understanding that they were a look down upon people. Eu não vou dar toda uma explicação sobre os samaritanos, mas este era um povo que era desprezado. Philip shared Jesus and the Word of God with all people. Filipe partilhou sobre Jesus e a palavra de Deus a todas as pessoas. All types of people. Todos os tipos de pessoas. Let me say it like this, not just people like him. E deixem-me que vos diga, não apenas a pessoas que eram como ele. So as an American, Então, como americano, it would be wrong for me just to share the Word and Christ with other Americans who were of my socioeconomic status. então seria errado da minha parte, eu como americano, partilhar apenas a palavra de Deus com aqueles que são americanos ou que têm o mesmo status socioeconómico do que eu. As Portuguese, ditto. As Portuguese people, ditto. Does ditto translate? Nah, not for me, but okay, well. same thing. Yeah, então, e para os portugueses a mesma coisa, assim como para os americanos. Okay. Let me say it like this. Philip would have preached to anyone that he came across. E ponham as coisas como isto, Filipe iria pregar a palavra a quem lhe aparecesse à frente. Would you preach to a Haitian? Pregaria um asiático. Would you care to share the good news with an African? Pregarias a palavra de Deus a um africano? Would you care to share the good news with a Roma? Pregarias a palavra de Deus a um cigano? In verse 12, it talks about that he shared the good news of the kingdom of God with both men and women.
E vemos aqui que Filipe pregava a palavra de Deus tanto a homens como a mulheres. When we're on mission, we don't just preach to people like us. Quando estamos em missão, não pregamos apenas a palavra a pessoas como nós. I don't know if it's a thing in Portugal or not, but in the US it is. Eu não sei se isto acontece em Portugal, mas nos Estados Unidos acontece muito. It sounds good, but it's unbiblical. Soa bem, mas não é bíblico. There are those who think, we're just going to target people who are most like us, and they're more likely to come and be a part of our group. Então vamos pregar a palavra àqueles que se parecem mais connosco e será mais provável que eles venham ter connosco. One example of that, desses exemplos, and I think it's good intentions, but it's wrong. E eu creio que são bem intencionados, mas ainda assim estão errados. People want to have a cowboy church. Pessoas que querem ter uma igreja cowboy. And we're going to reach cowboys. E simplesmente vamos alcançar cowboys. When you read the Bible, you understand that one of the beauties of the gospel E quando lemos a Bíblia, vemos que uma das belezas do Evangelho is that it brings people from every tribe and nation together, not just one tribe or nation. é que congrega pessoas de todas as tribos e nações, não apenas de uma tribo. Our churches should look like our community. As nossas igrejas devem se parecer como as nossas comunidades. God's word tells us in this passage, and I'll speed it up. E é isto que Deus nos diz aqui na sua palavra e eu vou acelerar. You see, I talk slow. E já deram-se conta que eu You falo didn't have devagar. to say that. I was just saying, I think they knew what I was saying Eles sabem o que eu estava a dizer. when he preached, when Philip preached. Quando Filipe pregava, Look in verse 12. notem o versículo 12. He preached for obedience. Ele pregava para que obedecessem. This wasn't some bait and switch. Isso não era simplesmente Let me sei just lá. keep going. Não era só dizer, é difícil traduzir, não era só mandar bitites. It's not just, hey, get Jesus and get eternal life, but it really doesn't matter if you want to be obedient or anything like that. Não é como, ele não estava simplesmente a dizer, Jesus e recebes vida eterna, mas não é bem assim. In verse 12, it says that they believed Philip as he preached, and they were baptized, both men and women. Então diz aqui que eles davam crédito a Filipe e iam sendo batizados. He had taught them, Ele preocupou-se em ensiná-los, as Jesus says in the Great Commission, como Jesus disse na grande comissão, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, teaching them to obey everything I've commanded you. ensinando-os a observar tudo aquilo que vos tenho ordenado. Baptism isn't how we are made right with God or how we are saved. Is not. O batismo não é a forma como nós alcançamos a justiça de Deus. It's an act of obedience. É ato de obediência. It's a profession of your identification with Jesus Christ. Uma profissão da tua identificação com Jesus Cristo. Let me clarify that for just a moment. Então and deixem-me que vos clarifique isto por um momento. make sure everybody hears me. Então eu tenho que estar certo de que todos vão me ouvir. Salvation is by faith in Christ alone. Salvação é pela fé somente em Cristo. God saves us, Deus and salva-nos we are to obey Him, e nós devemos obedecê-lo, not in order to be saved, não para sermos salvos, but because we are graciously saved. mas porque pela graça nós fomos salvos. You're not saved because you did something. Tu não és salvo porque fizeste alguma coisa. We are saved because of God's grace. Nós somos salvos pela graça de Deus. So we see that he preached for obedience. He didn't just throw it out there. He was telling them to count the cost. Então, nós vemos aqui que Filipe pregava para que eles pudessem obedecer e até calcular o custo dessa obediência. In verse 13, No versículo 13, you also see nós vemos também that some believed,
que alguns creram, but it was not saving belief. mas não era uma fé salvífica. That may bother you. That may bother Isso you, pode te incomodar make you a ti, distraught. e pode deixar-te incomodado, And it's sad, mas é triste. but God's word shows that that takes place at times. Mas a palavra de Deus mostra-nos que por vezes isto acontece. All belief is not saving belief. Nem todos aqueles que creem realmente professam a fé. Even the demons believe there is a God, Até os demónios creem que há um Deus, but they shudder. mas eles tremem. Ok, obrigado. Sometimes there is an intellectual assent, an intellectual belief, Então, muitas vezes há apenas uma crença intelectual, but we never put our faith and trust in the work, the finished work of the person of Jesus Christ. mas nunca chegam a pôr a fé na obra completa de Jesus Cristo. Let me finish this passage of scripture. Deixem-me fechar esta passagem das Escrituras. We've seen that Philip preached publicly to Vemos many. que Filipe pregou de forma pública, And then in verse 26 and following, he preaches privately. e vemos que nos versículos 26 e seguintes ele prega de forma privada. Read verse 26 through 40. Então, versículos 26 a 40. Continua a palavra de Deus. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. E eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que de negar a justiça. Quem lhe pode descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que quem se refere o profeta. Mesmo? Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água. Que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E, respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais, e o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava a todas as cidades até chegar a Cesareia. One of the things we see in this passage in verse 26 and verse 29 Uma das coisas que vemos nesta passagem é que nos versículos 26 e 29, it says in verse 26, the angel of the Lord said to Philip, diz que um anjo do Senhor falou a Filipe, and in verse 29 it says the Spirit said to Philip. e vemos no versículo 29 que diz: Então disse o Espírito a Filipe. I would explain this like this. Eu explicaria desta forma. He was sensitive to the Spirit. Ele era sensível ao Espírito. It's not necessarily that he heard an audible voice, though he may have. Não é que ele ouviu uma voz audível, talvez tenha acontecido, Or writing in the sky. ou algo escrito nos céus. God primarily speaks to us today through the Word. Deus hoje fala-nos de forma primária pela sua palavra. But when we are walking with Him, when we're filled with the Spirit, Mas quando caminhamos com Ele, cheios do Espírito, He leads us. Ele guia-nos. And He led him to this opportunity. E guiou Filipe para esta oportunidade. But also something else you see in verse 27 and verse 30. Mas algo que vemos aqui também nos versículos 27 e 30. In verse 27 it says, He rose and went.
Vemos aqui no versículo 27, diz que... 27, he rose and went. Ok. No final do versículo 26, para as Bíblias em português, And then in verse ele 30, se levantou e foi. and in verse 30 it says, so Philip ran to him. E no versículo 30 diz, correndo Filipe. My point is, it's one thing to be led by God and to know what he wants you to do, but there also must be obedience. O meu ponto é, uma coisa é ou conhecer a Deus e saber o que temos de fazer, outra coisa é obedecer. This is something to take home. This is something to put in your back pocket. This is something to use on Monday morning when you go to work, when you go to school with your friends, when you're hanging out with your guys or whatever. Listen to this. Então eu quero que vocês levem isto para casa, ponham no bolso de trás, segunda-feira quando estiverem com os vossos colegas e amigos, eu quero que vocês ouçam isto. Look in verse 30. Notem o versículo 30. Philip ran to him and heard him reading Isaiah the prophet and said, do you understand what you're reading? Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? It's good to ask people questions. É bom fazer perguntas às pessoas. Do you have a question in your back pocket that you go to when you're talking with people? Será que tu tens uma questão à mão quando tu estás a falar com pessoas? In this account, this man was reading the word of God, E neste relato este homem estava a ler a palavra de Deus. and Philip asked, do you understand what you're reading? E Filipe simplesmente perguntou, compreendes o que vens lendo? I will encourage you whenever you are pointing people to Christ, as many opportunities as you have, get people in the word of God. Eu recomendo que quando estiveres com pessoas e estiveres a guiá-las para Jesus, usa a palavra de Deus. And ask people, do you understand what you're reading? E pergunta às pessoas, compreendes o que estás a ler? People are just like us. Pessoas são como nós. We need help reading the word, help with the Holy Spirit, and help with other teachers in our life. Pessoas que precisam de ajuda. Precisamos de ajuda com o Espírito Santo, do Espírito Santo e de outras pessoas que nos ensinam. We're talking about missions today. E hoje falamos sobre missões. You want to live a biblically functioning Christian life. Tu deves viver uma vida, Biblically functioning Christian life. deves viver uma vida ativa centrada nas Escrituras. Not just going to church on Sundays. You want to be involved in God's mission. Não apenas ir à igreja ao domingo, mas deves estar envolvido na missão de Deus. And we have a model. We have a picture. E nós temos aqui modelo e quadro do que isso é. One of the things that I do, and Uma das coisas que eu faço, this won't translate because it's an acrostic in English. isto não vai ser traduzido da maneira correta porque é acróstico em inglês, But in my mind, when I encounter someone, and this is hard, mas quando eu encontro alguém, quando eu encontro alguém, e isto é difícil, I'll start a conversation asking them about their family. eu começo a questionar-lhe acerca da sua família. People will usually talk about someone in their family, and if that's not something they're comfortable talking with, then you move on. Então, pessoas costumam falar de elementos da família e se não se sentem confortáveis para tal, a conversa continua. I want to talk with people about their interests. Eu quero falar com as pessoas acerca dos seus interesses. I'm not just saying these things just to get somewhere else. I want to care about the person. I want to know what they like. I want to know about them. E não faço isto de forma trivial. Eu realmente quero interessar-me por aquela pessoa porque quero relacionar-me com ela. This may not translate at all as I'm thinking about it. People don't care about how much you know until they know how much you care. Can you repeat that? People don't care about how much you know until they know how much you care. As pessoas não se interessam. Estou perdido agora. Never mind. That's, yeah. Ok, as pessoas, obrigado André, as pessoas não querem saber quanto tu sabes, mas sim o quanto tu te importas. If we don't care about people, Se tu não te importas com as pessoas, if that's not what's driving us to give them hope and good news,
se isso não leva a que possas pensar na esperança, que elas possam pensar na esperança e nas boas notícias, we're being disobedient. nós estaremos a ser desobedientes. I'll also ask them about their religious background. Também irei perguntar-lhes sobre o seu contexto religioso, But then I get to this point. mas eu irei chegar até este ponto. Have you considered Jesus? Já tiveste you- em consideração a Jesus Cristo? It's a great question to ask. É uma grande Have you- pergunta para fazer. Have you considered Jesus? And they'll tell you yes or no or somewhat. Já alguma vez consideraste a Jesus Cristo? E talvez a pessoa vai responder sim, não ou talvez. You see in this story with the eunuch Então vês nesta história com o eunuco, that he used the word of God and he asked, do you understand what you're reading? ele usou a palavra de Deus e perguntou: compreendes o que vens lendo? Let me end with this. E deixem que termine com isto. I told some of the guys the other day, Eu disse a alguns homens no outro dia, in 1989, I was 20 years old, em 1989 eu tinha 20 anos. and I preached my first sermon ever. Eu preguei o meu primeiro sermão de sempre. And the translator was translating in Portuguese. E o tradutor estava a traduzir para o português. I didn't tell this to the guys the other day, but that sermon Eu não disse isto aos pastores com quem eu estava, mas aquele sermão was 14 minutes long with the translator. teve a duração de 14 minutos com tradução. I told everything I knew and probably made up some things. Eu disse tudo aquilo que sabia e algumas coisas eu inventei na hora. I also didn't tell them this, and this is not a attempt to be humble. This is true. Disse isto no outro dia, não disse isto no outro dia, vai tentar ser humilde, é verdade. It was bad. Foi mau, It was a bad sermon. foi um sermão horrível. Oh man. Oh. Let me move on. Bem, deixem-me continuar. But here's why I tell you that. Mas por que eu vos digo isto? Some of you today, we've listened to this and we've heard about Philip, and some of you may be saying, I've tried it before, and I'm not good at it. Alguns de vocês podem estar a ouvir aquilo que estivemos a falar e a pensar sobre Filipe e a dizer: eu já tentei fazer isso e não correu bem. That's scary, Bobby. E assusta fazer isso, Bobby. I can't do that. That's for somebody else. Eu não posso fazer isso, é para outros. And I would say, E o que eu te digo é, when we are filled with the Spirit, quando estamos cheios do Espírito Santo, which this passage of Scripture is talking about the acts of the Holy Spirit, e esta passagem está a falar acerca dos atos do Espírito Santo, and we're obedient even in our weakness, e mesmo nas nossas fraquezas devemos ser obedientes. and God will use you. E Deus irá usar-te. You may not be, I don't know who the big preacher is right now. You may not be preaching in front of thousands. That's not what we're talking about. Talvez não estarás a pregar para milhares de pessoas. Não é isto que, na verdade, não é disto que estamos a falar. But God can use you in your circles, Mas Deus pode usar-te no teu círculo. even in your honesty. If there's some things I don't know, E mesmo que na tua honestidade há coisas que não sabes. but Father, I pray to you, the Lord of the harvest, Mas eu oro a ti, ó Senhor da colheita, to send out laborers para mandar obreiros and make that me e que eu seja um deles. into the harvest field, E para que a colheita abunde, which are white unto harvest. que estão prontos para a colheita. God, use me. Deus usa-me. Close us in prayer. Oremos ao Senhor. Pai Celestial, estamos gratos porque é a Tua palavra que nos instrui em todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade, Senhor. Te damos graças porque vemos aqui os atos do Espírito Santo, Senhor. O mesmo Espírito Santo que habita em nós, Senhor. E na dependência de Ti, Pai, por favor, ajuda-nos nas nossas fraquezas, para que em tudo, na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo às nações,
possamos ser fiéis, Senhor. Possamos testemunhar dos grandes feitos, Senhor, que Tu fizeste em nós por meio de Jesus Cristo. Esta obra redentora, Senhor. Ajuda-nos a também ser diligentes em aprender da palavra de Deus, Senhor, para que possamos esclarecer os perdidos, os cegos de entendimento, Pai, em relação a Jesus Cristo e a Ele crucificado, Senhor. Usa a cada um de nós, Senhor, nos nossos contextos, Pai, sendo nós encorajados pela comunhão dos santos, Senhor, a nossa igreja, mas onde quer que estejamos, quer seja para 1, quer seja para 5, para 20, para quem quer que seja, Senhor. Dá-nos a ousadia, Pai, para que sejamos usados na missão que é Tua, Senhor, mas como instrumentos fiéis e úteis, usados para que o Evangelho de Jesus Cristo se expanda, Senhor. Oramos pelo nosso país, oramos por Portugal, Senhor, que tão necessitado é das boas novas do Evangelho. Usa a cada um de nós, Senhor. Encoraja-nos e constrange os nossos corações ao sair daqui, para que, dependendo de Ti e orando até a Ti, Senhor, sendo cheios do Espírito Santo, possamos tão somente ser fiéis, obedientes à Tua palavra e falar do facto de que Tu, Senhor, em amor, em graça e misericórdia, enviaste o Teu Filho para morrer na cruz, que ressurgiu ao 3º dia e que essa obra para todos aqueles que creem é sinal de vida em abundância, de vida eterna e reconciliação contigo. Senhor, preserva esta palavra nos nossos corações, ajuda-nos a guardá-la, Senhor, e que em tudo sejamos fiéis para a Tua glória, assim como Filipe foi. No nome de Jesus. Amém.